Buenos dias, hermanos. Muitas bendições do Senhor Jesus Cristo sobre nós outros, hoje e sempre. Amém? Nós vamos ler a Escritura Sagrada no livro dos Salmos, Salmo 137. Salmo 137. Salmo 137. Vou ler a Escritura sem meu tradutor, né? Se porventura estiver alguma coisa estranha, me ajudem, por favor. Junto a los rios de Babilônia, nos sentávamos e llorábamos ao acordar-nos de Sión. En los álamos que ali haviam, colgábamos nuestras harpas. Ali, los que nos tenían cautivos nos pediam que entonáramos canções. Nuestros opressores nos pediam estar alegres. Nos diziam, cantemos cântico de Sión. Como cantar as canções del Senhor em uma terra estranha? Se me ouvido de ti, Jerusalém, que mi mano direita perda sua destreza. Se de ti não me acordara, nem te pusera por em cima de minha própria alegria, que a língua se me pegue al paladar. Senhor, acuerde de los edomitas, el dia em que caiu Jerusalém. Arrasen-la, gritavam, arrasen-la até sus cimientos. Hija de Babilônia, que has de ser destruída. Dichoso el que te haga pagar por todo lo que nos has feito. Dichoso és que agarre a tus pequeños e los estrele contra las rocas. Vamos orar? Senhor, mais uma vez queremos colocar nossas vidas em suas manos, crendo, Senhor, que Tu estás aqui com nós outros. Crendo que Tu, Espírito Santo, és poderoso para iluminar nossas mentes e corações. Nos quedamos aos Teus pés. Fala conosco. Em Cristo Jesus. Amém. Há autor e filósofo americano falecido. Existe un autor, filósofo americano que ya falleció, chamado David Foster Wallace. llamado David Foster Wallace. Que tinha uma tese muito interessante. que tenía una tesis interesante. Ele dizia que todos os seres humanos, sem exceção, são adoradores. Él mencionaba que todos los seres humanos, sin excepción, eran adoradores. Que a grande questão é saber quem ou que adoram. La grande pregunta es saber qué o a quién adoran. Eu concordo particularmente com a tese de David Foster Wallace. Yo estoy de acuerdo con esa tesis. Poderíamos dizer que o homem não é o Homo sapiens. Podemos decir que el hombre no es el Homo sapiens. Poderíamos dizer que ele é Homo adoradores. Podemos decir que un Homo adorador. Todos adoram. Todos adoran. Precisamos saber o que ou quem. Lo que necesitamos saber es qué o quién o a quién. Mas esta tese, ela pode ser muito traiçoeira. Pero esta tesis puede ser muy traicionera, engañadora. Enganadora. Porque pode nos levar a pensar que adorar particularmente o Senhor é uma tarefa fácil. Porque nos puede llevar a creer que adorar al Señor es una tarea fácil. E não é. Y no es así. Não é fácil adorar única e exclusivamente ao Senhor.
No es fácil adorar con la exclusividad del Señor. Às vezes adorar nos custa muito caro, A veces adorar es muy caro, é muito pesado, nos pesa mucho, é muito difícil. es difícil. Em algumas situações poderemos adorar facilmente, Algunas veces podríamos adorar con facilidad, mas em outras não. pero en otras no. Eis aqui o Salmo 136, antes do 37, Aquí está el Salmo 136, entre el 30 y 137, em que o salmista está cheio de adoração. donde el salmista está lleno de adoración. Há uma frase que se repete no Salmo 136 sempre: Hay una frase que siempre se repite en el Salmo 136. Tua misericórdia dura para sempre. Tu misericordia dura para siempre. E ele fala sobre tudo, sobre essa perspectiva de gratitude, de rendição ao Senhor. Tua misericórdia dura para sempre. Y él siempre habla de eso con una visión de adoración, de gratitud, que tu misericordia dura para siempre. Mas quando nós chegamos ao Salmo 137, tudo muda. Pero cuando llegamos al 137 todo cambia. Nós estamos diante do salmo mais estranho de todo o livro dos Salmos. Estamos dentro del salmo más extraño dentro de todo el libro de Salmos. Seguramente do mais triste dos Salmos. Probablemente el más triste de todos los salmos. E também do mais incompreendido dos Salmos. Y también de los salmos más incomprendidos. O Salmo 137 não é para aqueles que têm o coração fraco, El Salmo 137 no es para los que tienen un corazón débil, porque é um salmo cheio de lágrimas, cheio de maldições. porque es un salmo lleno de lágrimas, de maldiciones. Nós estranhamos ao ouvir dos lábios de um crente que ele deseja que Deus esmague a cabeça de ninhos contra as pedras. Essa não é uma linguagem de gente crente. Claro, dice que no es un lenguaje de gente de creyente pedir al Señor que le reviente la cabeza al niño en las piedras. É por isso que eu não tenho dúvida de dizer que geralmente nas nossas devocionais o Salmo 137 não está presente. Claro, por eso decimos que en nuestros devocionales personales no está presente ese salmo. Nós não oramos, Senhor, nosso Padre, quebra a perna, né? Tira o braço, Claro. arrebenta a cabeça. Claro, no oramos así, Señor, quiebrale las piernas, los brazos, reviéntale la cabeza. E às vezes nós nos perguntamos se a palavra de Deus é inspirada, como este salmo pode estar acá? Claro, y a veces nos preguntamos si la palabra de Dios es inspirada por Él. ¿Cómo ese salmo está ahí? Não é o livro dos Salmos o livro da adoração do povo de Deus? ¿No es el libro de Salmo el libro de la adoración del pueblo de Dios? Não deveria tudo soar em canções e em música? ¿No debería todo ser música y adoración? Mas não há música nesse salmo. Pero no hay música en este salmo. O salmista diz que ele na realidade pendurou as suas harpas em um lugar. En la realidad dice que ese salmo él colgó su arpa en algún lugar. Não há razões para cantar. No hay razones para cantar. Certamente você já ouviu, como eu ouvi a vida toda no Brasil, que quem canta seus males espanta. Claro, seguramente ustedes escucharon, como yo escuché, dice que quien canta sus males espanta. Ah, irmãos, quem dera fosse tão fácil assim. Sí, ojalá fuera tan fácil. Viveríamos cantando como os passaritos. Ya, viviríamos cantando siempre como los pajaritos. Não és assim. Não é Não assim. és assim. E o Salmo 137 está aqui justamente para nos mostrar sobre uma adoração que acontece no momento mais terrível da vida do povo de Deus. Y el Salmo 137 está ahí justamente para recordarnos que la adoración en el momento más difícil del pueblo de Dios. Quando tudo na vida do povo de Deus entrou em colapso. Cuando toda la vida, todo el pueblo de Dios entró en colapso. Nós lemos agora há pouco Lamentações na nossa liturgia, Nosotros leímos hace poco en Lamentaciones, en la liturgia,
que é um dos livros mais tristes do Antigo Testamento. que es uno de los libros más tristes del Antiguo Testamento. O dia em que o povo de Deus caiu. El día en que el pueblo de Dios cayó, Quando tudo entrou em caos. cuando todo entró en caos. Como é difícil quando parece que a nossa fé não se ajusta à realidade da nossa existência. Cómo es difícil cuando nuestra fe no se ajusta a la realidad que estamos viviendo. Não me parece ser fácil adorar nesses momentos. Creo que no es fácil adorar en esos momentos, Mas ainda assim, pero aún así a palavra de Deus espera que nós sigamos como adoradores do Deus único e verdadeiro. Aún así la palabra de Dios espera que nosotros seamos los adoradores a ese único Dios y verdadero. Mas eu quero lançar uma pergunta a nós outros nessa manhã. Yo quiero entregarle una pregunta a nosotros en esta mañana. Por que é tão difícil adorar o Senhor? ¿Por qué es tan difícil adorar al Señor? David Foster Wallace diz que todos adoram, David Foster Wallace dice que todos adoran, mas nas nossas experiências práticas nós descobrimos que adorar o Senhor não é tão fácil. pero nuestra experiencia nos dice que adorar a Dios no es tan fácil. Por que é tão difícil adorar o Senhor? Entonces, ¿por qué es tan difícil adorar a Dios? O salmista nos apresenta algumas razões para isso. El salmista nos da unas razones para eso. Sabe por que é difícil adorar o Senhor? ¿Sabes por qué es difícil adorar al Señor? Porque às vezes nós somos levados a lugares que nós não gostaríamos de ir. Porque a veces somos llevados a lugares que los cuales no nos gustaría estar. Mirem os versos 1 a 3. Vean los versos del 1 al 3. O salmista está descrevendo um cenário que ele tem diante de si. El salmista está describiendo el escenario, lo que él está viendo delante de él. Ele fala de rios, Él habla de ríos, ele fala de árvores frondosas. habla de árboles frondosos. Quando nós lemos a história, nós descobrimos que Babilônia era famosa por uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Cuando leemos la historia descubrimos que Babilonia era considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo, Por conta dos jardins suspensos da Babilônia. por causa de los jardines suspendidos de Babilonia. Então, nos parece que aquele é um cenário amistoso, agradável, bonito. Nos parece que esa visión, ese escenario es agradable, bonito, Mas apesar desse cenário, pero a pesar de lo bueno que estaba viendo, a condição do salmista nos chama a atenção. la condición del salmista nos llama la atención. Ele diz que eles estavam assentados e chorando. Él nos dice que estaban todos sentados y llorando, Sentados em lágrimas. sentados en lágrimas. E isso é uma ideia de luto. Esa es una idea de estar enlutado. Por que ele não está satisfeito de estar ali? ¿Por qué ellos no están satisfechos de estar en ese lugar? O texto diz que ainda que estivesse naquele lugar, o seu coração estava em Sião. El texto dice que a pesar de ellos estar ahí en ese lugar, su corazón estaba en Sión. Percebam que o lugar não combina com o coração, com as emoções do salmista. Ahí ustedes se dan cuenta que el lugar no estaba combinando con las emociones, con lo que sentía el salmista. Dói muito estar sentado no cenário da Babilônia. Duele mucho estar sentado en ese escenario de Babilonia. E por que eles estão ali? ¿Y por qué ellos están ahí? Eles mesmos foram responsáveis pela maior tragédia da sua vida. Ellos mismos fueron responsables por la más grande tragedia de su vida. Deus havia feito uma promessa a esse povo. Dios había hecho una promesa a su pueblo. Eu vou levá-los para uma terra muito boa, uma terra abençoada. Yo los voy a hallar una tierra muy buena, muy bendecida. E eu vou abençoar vocês ali. Tudo vai ser abençoado naquela terra. Y yo los voy a bendecir ahí. Todo va a ser bendecido en esa tierra.
Mas no dia em que vocês se esquecerem de mim, pero el día que ustedes se olviden de mí, eu vou sacá-los dessa terra yo los voy a sacar de esa tierra e eu vou espalhá-los por outras y nações. los voy a esparcir por las naciones. E eles se esqueceram dessa promessa do Senhor. Y ellos se olvidaron de esa promesa del Señor. Eles estão sob disciplina naquele lugar. Ellos están sobre disciplina en aquel lugar. Eles falharam com a aliança do Senhor. Ellos fallaron con la alianza con el Señor. Deus os levou para um lugar onde eles não gostariam de estar. Dios los llevó por un lugar Que eles não gostariam de que estar. claro, Dios los llevó a un lugar que a ellos no les gustaba estar. E muitas vezes isso acontece com nós outros. Y muchas veces nos pasa a nosotros. Nós somos levados a lugares de lágrimas, Somos llevados a lugares de lágrimas, lugares de decepção, lugares de decepción, de tristeza, de tristeza, de frustração, de frustraciones. que olhamos e dizemos: não há razão para adorar o Senhor, porque eu não estou onde eu gostaria de estar. Claro, cuando miramos, decimos para nosotros, no hay motivo para adorar al Señor porque no estamos en el lugar que queremos. Isso nos faz pensar, né, em um personagem muito precioso das Escrituras, Jó. Eso nos hace pensar en un personaje muy apreciado, muy precioso en la Escritura, Job, Que dia viu a sua vida desmoronar. que vio su vida desmoronarse. Lhe sacaram a casa, lhe sacaram os bens, lhe sacaram a família, a sua saúde. Perdió, se cayó la casa, perdió la familia, sus bienes, su salud. E levaram Jó para o monturo da cidade. Monturo é o lugar do lixo. Y llevaron a Job para el lugar, al basurero de la ciudad. E lá, a Escritura nos diz que dos lábios de Jó saía uma única oração. Y allá, estando allá, dice que la Escritura que de los labios de Job salía una única oración. Deus me deu, Dios me dio, Deus pediu de volta, Dios sacó de mí, lo pidió de vuelta, mas bendito seja sempre o nome do Senhor. pero siempre sea bendito el nombre del Señor. Percebam que na nossa compreensão de adoração, Observen que la comprensión que nosotros tenemos de adoración, ela é difícil, ella es difícil, porque nós pensamos que é necessário que haja um lugar específico, porque nosotros pensamos que tiene que haber un lugar específico, com uma condição específica, con una condición específica, para que nós possamos adorar a Deus. para que nosotros podamos adorar a Dios. E nem sempre isso é possível. Y nunca a veces eso es cierto o exclusivo. Às vezes Deus nos conduz a lugares que nós não gostaríamos de ir, ¿Sí? Algunas veces Dios nos conduce a lugares que no nos gustaría ir, mas ainda assim nos chama para bendizer o seu santo nome. pero aún así Él nos llama para bendecir su santo nombre. Essa é a primeira razão. Esa es la primera razón. Adorar é difícil, porque muitas vezes nós não estamos onde gostaríamos de estar. Adorar es difícil porque a veces no estamos en el lugar que gustaríamos estar. Mas há uma segunda razão no texto. El segundo tema. Adorar é muito difícil Adorar es muy difícil quando o passado nos parece melhor do que o presente. cuando el pasado nos parece mejor que el presente. Mirem os versos 4 a 6. Observen los versos del 4 al 6. O salmista diz que lá na Babilônia, Samita, alguns dos captores pediam canções. claro, nos dice que el salmista que en Babilonia los que habían capturado al pueblo les pedían canciones, As canções de Sião. las canciones de Sión. E eles respondem, verso 4: como nós podemos cantar as canções do Senhor em uma terra estranha? Y ahí en el versículo 4 dice, ¿cómo vamos a cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? Que a minha mão direita define, que a minha língua grude no céu da boca, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém. Y él dice que mi mano se caiga, que mi lengua se pegue en el paladar si yo me olvido de la tierra.
Percebam que não é apenas o lugar, Observen que no solamente el lugar, mas é a impressão passada da adoração que move o salmista. y también la impresión pasada de la adoración que mueve al salmista. Lhe foram sacadas todas as coisas que moviam a sua adoração. Claro, él recuerda todas las cosas que movían su adoración. Foram sacadas, tiradas. Fueron sacadas de él todas las cosas que motivaban su adoración. O templo, El templo, os sacrifícios, los sacrificios, a terra de Deus, la tierra de Dios, os sacerdotes. los sacerdotes. E ele diz assim: quando eu me lembro daquele tempo, assim era uma verdadeira adoração. Aqui nos pedem canções, não é possível. Cuando dice, cuando yo me recuerdo de ese tiempo, pero aquí ahora dice, no es posible. O salmista jubilou sua arca, sua harpa. El salmista jubiló el arpa, la dejó ahí, olvidó de ella. Não toco mais, não canto mais. No canto más. Os melhores dias ficaram para trás. Los mejores días quedaron atrás. Minha maior alegria Mi mayor alegría está no retrovisor, está em Jerusalém. está en el retrovisor, está en Jerusalén. É difícil adorar quando nós temos que seguir adelante, mas os nossos olhos só miram o retrovisor. Es difícil adorar cuando observamos lo que tenemos delante, pero nuestros ojos están mirando hacia atrás en el retrovisor. Percebam que o salmista invoca maldição sobre si mesmo. Observen que el salmista invoca la maldición sobre sí mismo. Diz assim: não é possível, tudo ficou para trás. Dice, no es posible, todo quedó atrás. Mesmo diante da oportunidade de cantar os cânticos do Senhor em uma terra estranha. Incluso con la oportunidad de cantar un salmo en una tierra extraña. Porque nós não sabemos a motivação de por que os captores pediam canções. Nosotros no sabemos qué motivaba a los que lo habían capturado de pedir canciones. Poderia ser por escárnio, Podría ser por maltratarlo, zombaria, por reírse de ellos. mas poderia haver ali um interesse genuíno, sincero, em conhecer mais da fé dos israelitas. Pero también podría haber un interés genuino de conocer la fe de los israelitas. Mas percebam que eles não querem seguir adiante. Pero noten que ellos no quieren seguir avanzando. É difícil adorar quando nós tentamos reconstruir uma vida que foi perdida. Es difícil adorar cuando intentamos reconstruir una vida que fue perdida. Às vezes, um emprego que se perdeu definitivamente. A veces perdimos un empleo definitivamente. Às vezes, um relacionamento, um casamento. A veces un casamiento, una relación, un relacionamiento. Às vezes, a saúde, La salud a veces que não pode ser recuperada. que no podemos recuperar. Às vezes, alguém que nós amamos e que faleceu. Alguien a veces que amábamos y falleció. É difícil adorar o Senhor quando, o passado se apresenta para nós como muito melhor do que o presente. Es difícil adorar al Señor cuando el pasado se presenta como algo mejor que el mismo presente. Porque nós não percebemos o problema. Porque nosotros nos damos cuenta del problema. Alguém já disse Alguien ya dijo que o passado é um bom lugar para visitarmos, dice que el pasado es un buen lugar para visitar, mas é um péssimo lugar para morarmos. pero un mal lugar para vivir. É bom ir a um museu, Es bueno ir, ver coisas históricas, conhecer a cultura, claro, es bueno ir al museo, ver cosas históricas, conocer la cultura. mas já pensou que coisa estranha morar em um museu? ¿Ya vio que sería extraño vivir en un museo Ou morar em uma casa de antiquário? o vivir en una casa de anticuarios con cosas antiguas? Às vezes, isso se passa com nós outros também.
A veces no se nos pasa a nosotros. Não conseguimos olhar para o presente e tampouco para o futuro, No conseguimos mirar el presente y tampoco para el futuro, porque nós pensamos que tudo que de fato era bom e que trazia alegria ficou para trás. claro, cuando pensamos que todo lo que realmente era bueno y lo que nos traía alegría quedó en el pasado. Com a igreja se dá assim. En la iglesia también pasa eso. Você fala assim, por que não adorar, por que não buscar o Senhor? Cuando decimos, ¿por qué no buscar a Dios? ¿Por qué no adorar? Esse não é o pastor que está aqui quando eu cheguei na igreja. Claro, ese no es el pastor que cuando yo llegué a la iglesia. Quando eu cheguei aqui era um outro pastor. Cuando llegué era otro. A igreja era em outro lugar. La iglesia era en otro lugar. Às vezes eu estava em outro momento. A veces yo estaba en otro momento. Tudo ficou para trás. Todo quedó para atrás. Por que adorar? Por que cantar? Por que bendizer o Senhor se o presente não me parece melhor do que o passado? ¿Por qué adorar? ¿Por qué cantar? ¿Por qué bendecir al Señor cuando vemos que el presente no es mejor que el pasado que recordamos? É difícil adorar quando não cremos que Deus pode nos visitar no presente ou no futuro. Claro, es difícil adorar cuando no creemos a veces que Dios nos puede visitar en el presente. Essa é a segunda razão. Esa es la segunda razón. A terceira e última razão de por que é difícil adorar. La tercera y última razón, ¿por qué es difícil adorar? É difícil Es difícil quando nós desejamos mais da justiça de Deus do que nós conseguimos compreender. cuando a veces nosotros deseamos más de la justicia de Dios de lo que realmente podemos comprender. Mirem os versos 7 a 9, Observen los versículos 7 al 9, os versos mais complicados desse salmo. los versos más complicados de ese salmo. O salmista diz: lembra-te, Senhor, dos edomitas, lembra-te, Senhor, da cidade de Babilônia. Dice, Señor, acuérdate de los edomitas el día que cayó Jerusalén. 7 al 9. Edomitas, são edomitas e os Edomitas. babilônios. Isso. Sabe por que essa parte é difícil? ¿Saben por qué esa parte es difícil? Porque nós miramos as maldições. Porque nosotros miramos las maldiciones. O salmista quer que Deus ajuste as contas El salmista quiere que Dios ajuste las cuentas com quem ele elege como responsáveis pela sua situação atual. con aquel que él piensa que es responsable de su situación actual. Quem são os edomitas? ¿Quiénes son estos edomitas? Quem se lembra? Quem se recorda? ¿Quién se recuerda? Os edomitas são primos dos israelitas. Son primos de los israelitas. É gente próxima Es cercana, gente cercana. que são descendentes de Esaú, irmão de Jacó, Son descendientes de Saúl, hermano de Jacob. que a Bíblia diz que era um homem profano. Y que la Biblia dice que era un hombre profano. Não queria nada a ver com Deus. No quería nada que se relacionara con Dios. E estes edomitas Y estos edomitas bateram palmas aplaudieron e gritaram bem feito y gritaban, sí, bien hecho. quando seus parentes israelitas foram levados para o cativeiro. Claro, cuando sus parientes israelitas se fueron llevados cautivos. Tu tens algum parente edomita na tua família? ¿Tú tienes algún pariente edomita en tu familia? Eu tenho vários. Sí, tengo varios. Há gente assim que torce contra, que Tá. deseja que nós não avancemos na Claro. nossa vida. Hay gente así que barra en contra, que no quiere que avancemos en nuestra vida. E há os babilônios. Babilônios. A ¿Y los, Babilônia. y los babilónicos? A Babilônia. Babilonia. Que nas escrituras é sempre símbolo de oposição aos planos e aos propósitos de Deus. Claro, que la Biblia siempre es símbolo de oposición a los planos de Dios. É como se o salmista dissesse o seguinte: Deus não vai fazer nada Es como si el salmista le dijera, Señor, ¿no vas a hacer nada?
tem gente muito pior do que eu. Tienes personas mucho peores que yo. Tem gente que é profano, que não está buscando a Deus. Tienes personas profanas que no buscan a Dios. Tem gente que se coloca contra os planos do Senhor. Hay personas que se colocan contra los planos del Señor. Mas parece que o Senhor só quer tratar comigo. Nos parece que el Señor solamente conmigo quiere conversar, tratar. Será que eu sou tão malo assim? ¿Será que yo soy tan malo así? Não tem nenhum edomita, nenhum babilônico para o Senhor procurar aí para resolver as coisas? ¿No hay un edomita, un babilónico que el Señor quiera ajustar las cuentas con él? Por que comigo? ¿Por qué conmigo? Quando eu estava no seminário, Cuando yo estaba en el seminario, estudando para o ministério, estudiando para el ministerio, dos nossos professores uno de los profesores de teologia sistemática, de teología sistemática, dia nos disse sobre a oração que ele considerava a mais perigosa oração de todo mundo. que él les comentaba cuál era la oración más peligrosa que él encontraba. Que quando nós ouvíssemos essa oração, Y cuando nosotros escuchásemos esa oración, que nós saíssemos de perto dessas pessoas que oram assim. saliéramos lejos de esas personas que oran. Ele diz assim, que a oração, Senhor, seja justo comigo. Esa oración que dice, Señor, sea justo conmigo. Se você ouvir tal oração, Si usted escucha esa oración, saia de perto, salga cerca de él, aléjese. porque é possível que raio caia do céu, Que es posible que un rayo pueda caer. ou que a terra se abra debaixo dos pés O dessa que se abra pessoa. la tierra por sus pies. Porque Deus não pode ser justo Porque Dios no puede ser justo para com nós. para nosotros, con nosotros. O salmista nos apresenta uma oração difícil de ser cumprida, de ser realizada. El salmista nos presenta una oración que es difícil de ser realizada o cumplida, Porque é uma oração imbuída de justiça. porque dentro de la oración tiene la justicia. E será que é realmente de justiça que nós precisamos? ¿Y será necesariamente de la justicia que nosotros necesitamos? Há uma história real Hay una historia real que aconteceu com o primeiro rei da Arábia Saudita, que sucedió con el primer rey de la Arabia Saudita, homem chamado Ibn Saud, un hombre llamado Ibn Saud, que governou entre 1932 até 1953. que gobernó entre 1932 y 1953. Eso. E dia recebeu uma viúva em busca de justiça no seu palácio, Y un día llegó una viuda por justicia a su palacio, com uma situação muito estranha. con la situación extraña. Seu marido morreu de forma estranha. Su marido murió de manera inexplicable, extraña. Esse homem estava passando na calle Ella estaba caminando en la calle e homem que estava colhendo tâmaras y un hombre que estaba recogiendo támaras, se desequilibrou e caiu sobre ele. él se desequilibró y cayó sobre él. E o homem morreu, Y el hombre murió, marido daquela senhora. el marido. E ela então chega ao rei e diz: eu exijo justiça, Entonces la señora llegó al rey y dijo, yo exijo justicia, porque meu marido me deixou com ninhos pequenos para criar, para cuidar, e nós não temos nada. que el marido lo dejó con niños pequeños para cuidar y lo dejó sin nada. E é meu direito exigir justiça. Y es mi derecho exigir justicia. E o rei então perguntou: Entonces el rey preguntó, será que é justiça mesmo que a senhora precisa? ¿será que justicia es lo que la señora necesita? Porque eu vejo de cá que é uma situação difícil, estranha, mas a senhora precisa de mais do que justiça. Porque yo veo de aquí que es una situación difícil, extraña, pero observo que lo que necesita la señora es más que justicia. Mas a mulher estava firme no seu propósito. Pero la mujer estaba firme en el propósito. E ela disse: és meu direito.
es mi derecho. E eu quero a cabeça do homem que causou a morte do meu marido. Yo quiero la cabeza del hombre que causó la muerte de mi marido. O rei então disse: Entonces el rey le dijo, pois bem, está bien, é seu direito cobrar a justiça, es su derecho cobrar la justicia, mas como rei, pero como rey é meu direito, meu poder, minha soberania, pero también como rey, mi poder, yo como soberano, escolher como essa justiça será aplicada. yo puedo escoger cómo esa justicia será aplicada. O rei então disse: Entonces el rey le dijo, a senhora vai subir em uma tamareira, entonces la señora también va a subir en este árbol, la tamarera, nós vamos colocar o homem que causou a morte do seu marido embaixo, entonces vamos a colocar el hombre que causó la muerte de su marido abajo, e a senhora vai pular de lá de cima, y la señora de allá de arriba se va a saltar quantas vezes forem necessárias cuantas veces necesite para que esse homem morra, para que ese hombre muera, e assim a justiça seja feita. y así la justicia va a ser hecha. A viúva então pensou e disse: Y la viuda entonces pensó y le dijo, eu creio que o senhor tem razão. yo creo que el Señor tiene razón. Não é necessariamente de justiça que eu preciso. No es necesariamente la justicia que yo necesito. Eu preciso de algo que me faça caminhar para frente Necesito que algo que me ayude a caminar hacia adelante e educar os meus filhos. y educar a sus hijos. Com nós outros não é diferente. Con nosotros no nos pasa diferente. Às vezes nós queremos que Deus seja justo, A veces queremos que Dios sea justo, que Deus faça isso ou faça aquilo outro, que Dios haga eso o aquello. e nós nos esquecemos que não são apenas os edomitas e os da Babilônia que merecem que os seus hijos sejam esmagados nas rocas. Y a veces olvidamos que no solamente los edomitas o los babilónicos, que sus hijos sean azotados en la roca. Todos nós merecemos isso. Todos nosotros merecemos eso. Por isso Por eso que Deus não ouve tais orações sobre justiça. que Dios no oye esas oraciones al respecto de esa justicia. Ele guarda para si Él guarda para sí mismo o direito de ser justo conforme o seu plano e o seu propósito. Él guarda para sí el hecho de ser justo conforme a sus propios planes. Mas Ele reserva para nós a sua misericórdia, Y Él nos da hacia nosotros su misericordia, que é, né, justamente não nos dá o que nós merecemos receber. y justamente eso, no nos da lo que merecemos recibir. Porque, irmãos, só existem dois lugares onde os nossos pecados podem ser tratados. Porque, hermano, existen solamente dos lugares donde nuestros pecados pueden ser tratados. Ou eles serão tratados na cruz de Cristo, O ellos van a ser tratados ahí en la cruz de Cristo, onde o justo recebeu o que ele não merecia receber por nossa causa, donde el justo Recibió. recibió aquello que no merecía recibir por causa nuestra, ou os nossos pecados serão tratados no inferno. o nuestros pecados serán tratados en el infierno. Não há outro meio, No hay otro medio, não há outra alternativa. no hay otra alternativa. E é por isso Por que isso. é tão difícil adorar, Por eso que es tan difícil adorar, porque nem sempre nós percebemos a promiscuidade do pecado, a profundidade do pecado. porque a veces no alcanzamos a notar esa promiscuidad del pecado, la profundidad del pecado que tenemos. Às vezes nós caminhamos por aí afora, A veces nosotros caminamos allá afuera pensando que nós somos pecadores muito melhores do que os outros que aí estão. A veces caminamos allá afuera y pensamos que nosotros somos pecadores, pero mucho mejores que los otros. Não, eu conheço uns edomitas e uns babilônicos que, né? O inferno tem que ser aquecido 7 vezes mais para eles. Conozco edomitas y babilónicos que el infierno tiene que ser calentado 7 veces más para ellos. Não, mas para mim, nem para nós outros, não. Para nosotros no. Não é esse fato. No es así. Nós nunca podemos nos olvidar da cruz de Cristo. Nunca podemos olvidarnos de la cruz de Cristo.
Eu quero concluir a minha predicação com os irmãos Yo quiero finalizar la predicación aquí con mis hermanos com algumas aplicações con algunas aplicaciones para que nós entendamos sobre a verdadeira adoração, para que nosotros entendamos sobre la verdadera adoración, que às vezes não vem acompanhada de música, de canção, que a veces no viene acompañada de música o de canciones, mas que precisa ser adoração genuína. pero necesita ser una adoración genuina. Primeira dessas aplicações, Primera de esa aplicación. o que nós aprendemos com as nossas dolores? ¿Qué nosotros aprendemos con nuestros dolores? Quando Deus permite que privilégios sejam sacados da nossa vida. Cuando Dios permite que los privilegios que tenemos sean sacados de nuestra vida. Quando nós somos levados para lugares que nós não gostaríamos de ir. Cuando somos llevados a lugares que no nos gustaríamos estar. O que aprendemos com as nossas dolores? ¿Qué aprendemos con esos dolores? A coisa mais importante que nós precisamos aprender, La cosa más importante que necesitamos aprender, que a nossa adoração precisa ser honesta, que nuestra adoración necesita ser honesta, que ela pode ser acompanhada com um coração triste, decepcionado, que puede ser acompañada con oraciones tristes o decepcionados, mas conduzidos ao único que pode tratar conosco. pero siempre encaminado, conducido al único que puede tratar con nosotros. Deus é suficientemente grande e poderoso Dios es suficientemente grande y poderoso para tratar com as nossas tristezas, amarguras e decepções. para tratar con nuestra tristeza, amargura y decepciones. Leve o seu coração diante do Senhor. Lleve su corazón delante del Señor. Seja honesto com Ele. Sea honesto con Él. Seja sincero com Ele. Sea sincero con Él. Ele pode suportar o nosso coração desonesto muitas vezes. Él puede soportar nuestro corazón deshonesto. Segunda aplicação. Segunda aplicación. O que realmente é precioso na adoração? ¿Qué realmente es importante, precioso, valioso en la adoración? Aquilo que é atemporal na nossa adoração. Aquello que es sin tiempo, que no tiene tiempo. Que não está somente no passado ou tampouco no futuro. O que é atemporal na nossa oração? Na nossa adoração. Nuestra adoración, aquello que es atemporal. Estoy hablando en portugués, ¿ven? Estoy muy metido en la predicación. Tenemos que pensar en aquello que es atemporal de nuestra adoración, aquello que no está en el pasado, no está en el futuro, Que sempre permanece. que siempre permanece. No Salmo 137, isto tem um nome: En el Salmo 137 eso tiene un nombre, Jerusalém. Jerusalén. É mais do que uma cidade. Es más que una ciudad, É um conceito. es un concepto, É um relacionamento. una relación. É um plano e um propósito de Deus atemporal para a sua vida. Es un plano y un propósito de Dios sin tiempo para nuestra vida. O salmista disse, longe do lugar que gostaria de estar, saudoso, ele diz assim: Jerusalém és a minha maior alegria. Dice, él estando lejos de Jerusalén, del lugar que él quería estar, dice, Jerusalén es mi mayor alegría. Nossa maior alegria, irmãos, é atemporal. Nuestra mayor alegría no tiene tiempo. Nossa maior motivação para estar na presença do Senhor é atemporal. Nuestra mayor motivación para estar en la presencia del Señor también no tiene tiempo, es atemporal. Não depende do lugar, não depende da circunstância. No depende del lugar o de la circunstancia. É simplesmente a promessa que Ele nos fez. Es simplemente la promesa que Él nos dio. Eis que estou convosco sempre, até o final. Yo estaré con ustedes siempre, hasta el fin. E a terceira e última aplicação. La tercera y última aplicación. Nós precisamos continuar seguindo o Evangelho. Nosotros necesitamos continuar en el Evangelio. Gostemos ou não, No nos guste o no, precisamos continuar firmes no Evangelho. necesitamos estar firmes, continuar firmes en el Evangelio. Esse é um homem
me permitam o conceito equivocado de tempo, és um homem cristiano, o salmista. Es un Cristiano, cristão, es cristiano, evangélico. evangélico, es un hombre cristiano evangélico. Está orando contra o evangelho, Está orando contra el evangelio, quando ele deveria orar seguindo o evangelho. cuando él debería orar siguiendo el evangelio. O que Jesus nos ensinou? ¿Qué Jesús nos enseñó? Orem pelos que vos perseguem. Oren por los que los persiguen. Orem por aqueles que estão contra vocês. Oren por aquellos que están en contra de ustedes. Se estes te convidarem a andar uma milha, Aquellos que te convidan a andar una milla, ande duas. ande dos. Orem por aqueles que são contra vocês. Oren por aquellos que están en contra de ustedes. As nossas dificuldades não nos permitem abrir mão do evangelho. Nuestras dificultades algunas veces no nos permiten abrir Não más. podem nos fazer abrir mão do evangelho. Eso. Nunca. Nuestras Nunca. dificultades no pueden hacer que nosotros abramos la mano del evangelio, soltemos el evangelio. Mesmo que a vida dos outros pareça muito melhor do que a nossa. Incluso cuando la vida de los otros parece mucho mejor que la nuestra. Me lembro do Evangelho de João, capítulo 21, Me acuerdo del evangelio de Juan 21, quando Jesus chega a Pedro cuando Jesús llega a Pedro e o restaura da sua queda y lo restaura de su caída e disse a ele: E le dice, segue-me, y le dice, sígueme, pastoreia as minhas ovelhas. pastorea mis ovejas. E Jesus então diz a Pedro: Entonces Jesús le dice a Pedro, tu vais ser levado a um lugar que você não vai gostar de estar. a ti te van a llevar a un lugar que no te va a gustar donde te llevan. Outros te levarão, conduzindo você até lá. Otros te van a llevar hasta allá también. E João diz assim, que Jesus falou isso com respeito à forma como Pedro seria martirizado. Y Juan le dice que Jesús le dice a Juan que sería la forma de que Pedro sería martirizado. Sabemos pela história da igreja Saben por la historia de la iglesia e pela tradição cristiana y por la tradición cristiana que ele foi crucificado de cabeça para que él baixo, fue crucificado de cabeza porque disse que não era digno porque él dijo que no era digno de morrer como seu Salvador. de morir como su Salvador. Bonito, não é? Bonito, ¿no es? Mas naquele ¿Les parece? momento Pedro não entendeu. Porque o Evangelho de João diz que Jesus está falando isso a Pedro e João está do lado e Pedro pergunta a Jesus: e esse? O que vai acontecer com ele? A mesma coisa? Jesus disse a Pedro: o que te importa? Él dice, el pastor dice que estaban hablando, conversando ahí, el Pedro, Juan y Jesús, y Juan le dice, y Pedro le dice, ¿y a este? ¿Cómo va a morir este por Juan? É só comigo? Claro, solo conmigo, Pedro preguntándole, no te preocupes por él, no te preocupes por él, le O dice. que te importa? No, que no te importe. Cuida da tua própria vida. Cuida de tu vida, de tu propia vida. Segue o Evangelho. Sigue el evangelio. Nós não podemos abrir mão do Evangelho nunca. Nosotros nunca podemos dejar el evangelio, abrir la mano del evangelio. Mesmo que nós não compreendamos todas as coisas do Evangelho. Incluso cuando a veces no entendemos lo que pasa con nuestra vida. Porque ao mesmo tempo, irmãos, Porque al mismo tiempo, hermano, que a palavra do Senhor nos diz que nós somos eleitos em Deus, al mismo tiempo que la palabra nos dice que somos elegidos por Dios, essa predestinação, la predestinación, a mesma palavra de Deus nos diz que nós devemos ser fiéis até a morte. la misma palabra de Dios nos dice que tenemos que ser fieles hasta la muerte. Seguir o Evangelho até o fim. Seguir el evangelio hasta el fin, Sem desculpas, sin disculpas, sem distrações, sin distracciones, adorando sempre adorando siempre ao Senhor. a nuestro Señor. Percebam que, mesmo que todas as pessoas adorem, Noten que si bien todas las personas adoran, não é fácil adorar verdadeiramente ao Deus único e verdadeiro. no es fácil adorar verdaderamente
al Dios único y verdadero. Mas o Senhor ainda espera de nós Pero aún así el Señor espera de nosotros uma verdadeira adoração em todo o tempo. una verdadera adoración en todo tiempo. Que o Senhor derrame graça e misericórdia sobre as nossas El vidas. Señor derrame gracia y misericordia sobre nuestras vidas. Nós vamos orar ao Senhor mais uma vez e nós vamos cantar uma canção, mais uma alabança e adoração, nos preparando para a nossa participação na Santa Cena. Feche os seus olhos, curve a sua fronte, vamos orar ao Senhor.